Bom dia, bom dia. Você que está me assistindo aqui agora, eu tenho uma palavra para liberar para você nessa manhã e que Deus colocou muito forte no meu coração para eu trazer aqui nesse dia. E eu espero que te abençoe. E se você conhece alguém que precisa receber uma palavra, já compartilha esse vídeo aqui com ela também, tá bom? Vamos ler então, leia comigo. Gênesis, capítulo 50, versículo 14. A gente vai falar um pouquinho sobre a história de José. O tema dessa palavra que Deus me deu é entendendo minhas estações. A palavra estações, ela tem vários significados, mas eu quero focar com vocês no significado específico de estação, que fala sobre períodos de tempo. Estações, elas começam e elas acabam. Eu quero falar com você sobre estações, períodos de tempo. E eu queria falar para você, toda estação, ela tem início, meio e fim. Às vezes, nós não sabemos lidar com os invernos da nossa vida. A gente não tem paciência de esperar a primavera finalmente chegar na nossa vida, né? Então, a gente só consegue viver todas as estações da nossa vida se a gente estiver firmado e fortalecido no Senhor. E quando a gente não cultiva um relacionamento com Deus, fica mais difícil ainda a gente saber qual estação, por que eu estou vivendo esse momento da minha vida. Então, muitas vezes, quando a gente está vivendo um tempo bom, um tempo de primavera, um tempo de verão, às vezes tem pessoas que elas acabam esquecendo de Deus, esquecendo que no momento de inverno, que no momento de outono, às vezes, né, ela foi lá, ela clamou pelo Senhor, e aí quando Deus abençoa ela, finalmente, ela esquece do Senhor, né, e continua seguindo com a sua própria vida, e a vida assim é um ciclo. Na Bíblia a gente vai ver, quando a gente lê o Velho Testamento, é sempre assim. O povo de Deus passava perseguição, passava apuros por causa de idolatria, porque se desviava. E o que acontecia? Aí vinha o profeta. Aí vinha o profeta e falava, se arrependam e tal, porque Deus vai trazer a consequência do pecado de vocês. E aí as pessoas, elas se arrependiam e aí eram abençoadas, mas aí vivia aquela geração, tempo de bonança, e as pessoas iam esquecendo de viver ali conforme Deus estava falando para elas que elas deveriam viver. E aí vinha de novo um novo ciclo de desvio de conduta, né? Então, quando a gente está firmado com o Senhor, quando a gente está firme ali com Deus, a gente sabe que a gente precisa nos fortalecer no dia bom, a gente precisa estar forte, buscar o Senhor no dia bom, para que quando o dia mal vier, a gente saiba como lidar. E muitas vezes as pessoas, elas não fazem dessa maneira, elas só querem buscar a Deus na hora que o momento está péssimo, né? Então, estar conectado a Deus é usar, presta atenção nessa frase aqui, estar conectado a Deus é usar uma venda nos olhos todo o tempo, confiando na voz do Pai, que você já conhece porque tem intimidade com Ele. Teve uma vez lá na igreja que a gente fez um evento com os pré-adolescentes, e aí foi muito legal mesmo, assim, com os pais, com a família. E aí as crianças, tinha uma brincadeira que as crianças, elas ficavam com uma venda nos olhos, e aí ela tinha que ouvir a voz do pai guiando ela para onde ela tinha que ir. O filho conhece a voz do pai. Você conhece a voz do seu Pai Celestial? Você tem relacionamento com Ele? Você sabe identificar quando Deus está falando com você? Quando vem de Deus mesmo aquela palavra? Ou quando vem do inimigo? Você tem essa noção? Sabe identificar isso? Se a sua resposta é não, significa que você primeiro precisa ter um bom relacionamento com o seu Pai. Que você precisa ter esse relacionamento com Deus. A cruz, ela é isso. A cruz, primeiro você mantém o seu relacionamento vertical. A cruz é assim, né? Então, primeiro você mantém o seu relacionamento vertical com Deus,
para você conseguir estabelecer um relacionamento horizontal. Não tem como nós termos um relacionamento bom com as pessoas, um relacionamento produtivo, um relacionamento de Deus, se o meu relacionamento com Deus está quebrado. Então, muitas vezes, é normal, nós somos seres humanos, cada um tem um jeitinho, e nós precisamos entender que o nosso relacionamento com Deus vai atrair pessoas ou vai afastar pessoas. Quando você tem um relacionamento genuíno e verdadeiro com Deus, você vai atrair pessoas que também querem e buscam a mesma coisa que você. Agora, quando o seu relacionamento com Deus está quebrado e a sua vida ela se inclina para as coisas da carne, você vai atrair pessoas que também têm aqueles mesmos gostos, porque vai fazer bem para o que você ouve, vai fazer bem para o que você fala, entendeu? Então, geralmente a gente se conecta com pessoas parecidas com a gente, né? Eu costumo dizer que nós somos a média das 5 pessoas mais próximas de nós. Então, com quem você tem andado? Tudo que a gente conversa, tudo que a gente fala, tudo que eu estou falando aqui, eu estou liberando alguma coisa sobre a sua vida, eu estou ministrando sobre a sua vida. Então, quando nós conversamos com as outras pessoas no dia a dia, as pessoas elas também liberam algo sobre nós e você também libera coisas sobre as pessoas, né? Palavras sobre as pessoas, sejam de bênção ou maldição. O que você tem liberado? O que você tem falado sobre as pessoas? Por mais que você não fale para ela, né? Eu não gosto do fulano. Fulano é assim, assim, assim. Você está liberando algo sobre a vida daquela pessoa. A palavra tem poder na Bíblia, né? Foi pelo poder da palavra que Deus ele criou tudo. Então, entendendo as minhas estações, né? O que eu quero dizer com isso é exatamente estar atento ao que Deus tem para nós em cada estação da nossa vida. Assim como a lua, ela tem ciclos, né? Lua nova, lua crescente, lua minguante. Então, assim, a nossa vida ela também é feita de ciclos. Mas é o que eu falo para você. As estações, elas têm início, meio e fim. Você não deve permanecer. Se você está permanecendo naquela estação ali, é porque você precisa melhorar o seu relacionamento com Deus e realmente entender o que Ele quer trabalhar na sua vida, o que Ele quer falar com você naquele momento. Então vamos entender um pouquinho, eu quero falar com vocês um pouquinho sobre a história de José. Se você puder, abre aí comigo Gênesis, capítulo 50, versículo 14, tá? Vamos lá. Gênesis, capítulo 50, versículo 14 diz assim: Depois de sepultar seu pai, voltou ao Egito. A gente vai falar sobre José, tá? Voltou ao Egito com seus irmãos e com todos os demais que o tinham acompanhado. Vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: E se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Então mandaram um recado a José, dizendo: Antes de morrer, teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte: Peço-lhe que perdoe os erros e pecados dos seus irmãos que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do Deus do teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Gente, eu fico pensando em José, né? José, ele tinha um temperamento assim, ele tinha um relacionamento tão profundo com Deus que às vezes eu fico lendo umas coisas assim e eu fico encantada. Vamos continuar. Vocês, só para falar para vocês, não sei se você sabe, José é uma prefiguração também de Jesus. Tudo que ele passou, tem alguns personagens na Bíblia que eles remetem a Jesus, né? Então vamos lá, versículo 18. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: Aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhe disse: Não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenham medo. Eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. O que eu quero falar com vocês é o que? José, quando ele recebeu o sonho, e até ele finalmente virar governador, foi um período de tempo de 13 anos.
será que nós queremos virar o segundo lá de Faraó, né? Mandar em todo mundo, porque o ser humano nasceu para governar e a gente vai falar um pouquinho sobre isso na frente. Mas assim, a gente quer virar governador, mas a gente não quer ficar 13 anos passando perrengue. José, ele foi vendido, ficou no posto, depois ele foi para casa de Potifar. A mulher lá tentou dar um golpe nele lá, agarrar ele, saiu correndo, foi preso, ficou na cadeia, esqueceram dele lá. Uma confusão, gente. Será que nós estamos dispostos a viver o que Deus tem pra gente? Mas será que a gente está disposto a pagar o preço, igual Jesus pagou o preço por nós? E nesse texto que a gente leu, José ele nos ensina com o exemplo dele, né? Ele nos ensina a não guardar mágoa, ele nos ensina a não ter ressentimento e ele nos ensina que a história dele era triste, mas ele não era a história dele, né? Ele ressignificou a história dele. E aí eu quero trabalhar 3 pontos com vocês. O primeiro ponto que eu quero falar com vocês é: a bondade não é rancorosa. Pensa nessa frase aí. A bondade não é rancorosa. Hoje a gente vive num mundo muito difícil, onde a gente também está vivendo uma época de um governo muito complicado. Então, as pessoas, na Bíblia fala também, né, que o amor de muitos ia se esfriar. E fica muito difícil, às vezes, a gente demonstrar bondade com as pessoas, né? Muitas vezes a nossa carne quer falar mais alto e aí você, com a sua justiça própria, quer fazer vingança e justiça com as suas próprias mãos. E bondade nada mais é do que se colocar no lugar do outro. Bondade é você se colocar no lugar do outro. E dificilmente, às vezes, a gente consegue fazer isso. A gente consegue fazer isso muitas vezes quando a gente gosta da pessoa. Ah, fulano deve estar num dia ruim. Mas e quando aquela pessoa é uma pessoa difícil? Você já parou para pensar como que foi a infância dessa pessoa? Como que foi a vida pregressa dela? O que fez ela virar uma pessoa amarga, uma pessoa complicada de se lidar? O que aconteceu na vida dessa pessoa? Então, muitas vezes a gente não se pergunta essas coisas e a gente acaba não conhecendo a história de cada um. Você tem a sua história, eu tenho a minha história. Só que tem pessoas que, por não estarem conectadas com o que Deus quer para a vida delas, elas ainda ficam vivendo, né, de passado. Ou ela fica ansiosa demais ou ela fica depressiva demais. O que é isso? Depressão é excesso de passado. E ansiedade é excesso de futuro. Então são os dois extremos. A gente precisa encontrar um equilíbrio aí. Porque nenhum dos dois é bom. Você vê que a pessoa que tem depressão, ela precisa se medicar, precisa se tratar, precisa ir para o terapeuta. E a pessoa que também tem ansiedade, ela também precisa se tratar. Então, quando você entende o tempo perfeito de Deus, você não fica aflito. Você pode até ficar, mas a Bíblia fala o quê? Que a gente precisa entregar nossa ansiedade para o Senhor e descansar. Entrega e descansa. Não fica agarrando aquele negócio ali. E a gente precisa o quê? Quando alguém fizer algo ruim para você, gente, a história de José, ela é perfeita, porque ela nos mostra o que nós devemos fazer, como nós devemos lidar em situações adversas quando alguém fizer algo contra nós, né? Geralmente a gente lê a Bíblia e sempre se coloca no lugar do mocinho. Ah, eu sou José, eu sou Davi, eu fui injustiçado. Mas a gente nunca se coloca no lugar de Golias, a gente não se coloca no lugar dos irmãos que venderam ele. E é muito complicado isso. Então a gente precisa se colocar nos dois cenários. Um dia pode ser que você tenha sido Golias para alguém. Um dia pode ser que você tenha sido o irmão de José, que falou mal, que vendeu, que teve inveja, né, do que ele carregava. Então a gente precisa primeiro quebrar o orgulho, né, e reconhecer que eu sou uma pessoa falha, que eu sou uma pessoa invejosa, porque é difícil a gente falar que a gente é invejoso. Não sou invejoso não, entendeu? Invejoso não. Mas quando a pessoa consegue aquilo que você gostaria de ter e você fica assim, ó, significa que você é. Desculpa, aí você já tá sabendo agora. Então aproveita e já pede perdão. Então, nós precisamos buscar a força de Deus imediatamente.
nós temos o péssimo hábito de querer fazer justiça com as nossas próprias mãos. Quem estuda mais um pouquinho, lá na minha igreja tem o curso Kyrios e a gente aprende sobre as cortes celestiais. A Bíblia sempre fala que o inimigo está ali 24 horas, né, nos acusando diante de Deus. Então a gente pode ter um panorama ali que existe sim uma corte, né, e que Deus ele é o juiz, Jesus é o nosso advogado. Então quando a gente é injustiçado, qual é a primeira coisa que a gente faz? A gente fala para Deus assim: Senhor, faça justiça a meu favor, porque a gente quer misericórdia para a gente e juízo para o outro. E quando a gente age errado, o juízo vem para a gente também, né? Então, a gente está sempre falando com Deus: Senhor, faz justiça. Só que antes de Deus fazer justiça com o outro que fez mal para você, ele vai falar para você: olha só, eu posso até fazer, mas primeiro vamos consertar alguma coisinha ali. Porque muitas vezes nós arrumamos problemas para nós por causa das nossas atitudes, porque a gente não submete o nosso temperamento, as nossas atitudes à cruz. A gente não deixa Jesus ser o Senhor da nossa vida. A gente só quer ser salvo por Jesus, mas a gente não quer permitir que Ele seja o Senhor governador da nossa vida, né? E aí a gente acaba indo buscar justiça própria, de repente até se vingando com as nossas próprias mãos, ou você vai lá e fala alguma coisa que você não deveria falar. Eu tô falando, gente, porque eu sempre fui uma pessoa muito explosiva, muito. Era pá de cá e pá de lá, entendeu? E aí, pra glória de Jesus, Jesus me transformou. Agora você conseguiu vencer isso? Bom, na maioria das vezes sim. Mas o meu marido é que sofre, porque eu desabafo tudo com ele, né? Então, na maioria das vezes eu consigo me segurar assim, e eu não sou mais aquela pessoa que eu era antigamente, pra glória de Jesus, né? Então, como eu falei, considere o ponto de vista de outra pessoa. É a questão da empatia, né? Você tem que se colocar no lugar do outro. Às vezes, por exemplo, você vai num supermercado e aí chega lá, a atendente, ela não te trata bem igual você gostaria que ela te tratasse, igual você esperaria, né? Quando a gente vai em algum lugar que é prestação de serviço, você acha que a pessoa vai te tratar bem. Mas acontece que a pessoa te olha torto, não olha pra você, ela tá mexendo no celular e não te trata bem. O que você faz? Você vai tratar na mesma moeda? Você vai tratar o mal com o mal? Não, você não vai fazer isso. Você vai ser educado, você vai ser Jesus na vida dela, e de repente liberar uma palavra: olha, que Deus te abençoe, Deus abençoe seu dia, enfim. Mas você precisa entender que você não sabe como a pessoa acordou, se ela está preocupada, se ela tem que pagar alguma conta, alguma coisa. Então, geralmente a gente reflete o que a Bíblia fala, que a boca fala que o coração está cheio. E não é só a boca. A gente fala com os nossos gestos, com o nosso rosto. Eu sou uma pessoa que tenho, assim, dificilmente eu consigo esconder quando eu tô triste, quando eu tô chateada, porque eu já demonstro logo no meu rosto. Então, com as minhas atitudes. Então, muitas vezes reflete o que está dentro de nós, reflete pro lado de fora, né? Permaneça positivo e procure lições que Deus quer te ensinar. De uns tempos para cá, caminhando com Jesus, eu vi que como que é a minha atitude agora frente aos problemas, frente às dificuldades. A minha atitude é entender o que Deus quer falar comigo. Eu parei de olhar para o outro, né? Porque, por exemplo, eu tô me vendo aqui porque eu tô com o celular na selfie, eu tô me vendo. Mas normalmente no dia a dia você consegue ver o seu rosto, a não ser que você olhe em algum lugar que reflita o seu rosto. A gente não consegue olhar o nosso próprio rosto. A gente está sempre olhando para o outro. Então é por isso que a gente tá sempre vendo o que o outro fez comigo. A gente tá sempre vendo os defeitos do outro, porque eu olho mais pro outro do que eu olho pra mim. Se a gente passasse o dia inteiro olhando pra gente no espelho, pensa bem, a gente tá lá no espelho se arrumando, escovando o dente, enfim, e aí daqui a pouco você vê, tô com uma ruguinha aqui, tô com um pé de galinha, sei lá, né? Por quê? Porque você está se olhando e você está se analisando. Então, por isso que a gente tem essa tendência de olhar para o outro.
A gente tem essa tendência porque a gente não consegue se enxergar, né? Então a gente precisa se manter positivo e procurar essas lições. Senhor, por que eu estou passando por isso? O que o Senhor quer me ensinar com isso? São as perguntas certas. Faça as perguntas certas para Deus. Senhor, o que o Senhor quer me mostrar com isso? O que o Senhor quer trabalhar? Recentemente aconteceu uma situação comigo que eu vi, nossa, Deus trabalhou muito no meu coração essa questão de orgulho. E eu comecei a orar, me quebrantar e falar, Senhor, o que eu preciso fazer para mudar essa situação? Eu não estou me sentindo bem, eu sei que eu estou fazendo alguma coisa errada. E aí eu pedi, o Senhor falou comigo e Ele falou, você precisa tratar o seu orgulho. É orgulho, você está achando que o seu jeito é melhor. E não é assim, né? Então é você entender, olha para você primeiro, no que eu estou errando, o que eu preciso aprender. Não fica, fulano fez isso comigo, fulano está querendo isso. Esquece fulano. Medita na tua vida. É primeiro você. É você que tem que buscar a santificação. É você que precisa buscar a salvação, né? E no meio da dor, não questione Deus. Senhor, por que o Senhor fez isso comigo? Por que você está permitindo eu passar por isso? E fica ali sofrendo. E aí entra naquela nuvem de vitimismo. Ai, mas só acontece comigo. Porque eu sou perseguida. Porque ninguém nunca gosta de mim. E não sei o quê. Gente, para com isso. Para com isso. Se você for ver na Bíblia, até as pessoas que eram amigas de Deus, Elias, por exemplo. Elias estava lá na caverna. Quando Jezabel estava caçando ele lá. Que ele tinha acabado de lá. Gente, ele tinha acabado de sair daquele lugar lá, como é que me fugiu aqui a palavra, gente? O desafio, aquele desafio lá no Monte Carmelo. E aí eles mataram todos os profetas de Baal e Azerá. E aí depois a Jezabel falou pra ele que ia matar ele, ia fazer a mesma coisa com ele. Ele foi pra uma caverna, se escondeu e ficou lá. Ai, Senhor, leva a minha vida, porque agora ela tá querendo me matar, que não sei o quê. Aí Deus apareceu pra ele de várias formas, quando você ler o texto você vai ver. E aí Deus perguntou pra ele, por que você tá aí? Aí ele foi, falou as mágoas dele. E aí Deus pegou e falou assim... Tá bom, mas eu quero que você faça isso. Gente, Deus, ele não tem tempo pra mimimi. Ele vai deixar até você falar alguma coisa que você tá sentindo, né? Mas ele vai falar assim, tá bom, meu filho, mas vira a página, muda de estação. Entende essa estação que foi necessário você passar por isso, mas agora é necessário você passar por outra coisa, vamos evoluir. A vida com Deus é sempre evolução, você precisa evoluir, você não pode... A única constante que nós precisamos manter é com o Senhor. É tendo relacionamento com Ele. Então a gente precisa evoluir, tá? Descubra maneiras de demonstrar bondade às pessoas. Uma maneira de você demonstrar bondade é sendo uma pessoa perdoadora. Você perdoa fácil? Porque Deus, em Mateus fala, né, que Deus ele é o único bom que veio na terra, né? Jesus. O Pai que está no céu, ele é o único bom. Não tem ninguém aqui na terra que é bom. A gente só consegue começar a demonstrar bondade, começar a demonstrar uma pessoa boa, não é nem por você. É quando você deixa Jesus habitar e governar a tua vida. E comandar o teu jeito, o teu temperamento. Segundo ponto, transforme seu problema na sua mensagem. O que aconteceu? Pedro, vocês lembram da história? Quando ele estava entrando no templo, tinha um aleijado, um coxo ali na porta do templo. E aí ele foi pedir esmola. E aí Pedro falou pra ele assim, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, seja curado. Pega tua cama aí e anda. E aí, o que aconteceu? Pedro deu pra ele aquilo que ele tinha. O que aconteceu com Pedro, gente? Pedro negou Jesus, cortou a orelha lá de Malco. E aí, ele passou por vários momentos de tristeza e ele não deixou aquele momento que ele negou Jesus, né? Fazer com que a vida dele fosse um caos. Não, eu neguei Jesus. Eu não sou digno mais de fazer nada por Deus. Não, gente, a vida que segue, a vida ela continua. O pecado, o que é pecado? O pecado é você errar o alvo. Mas aí você erra o alvo tentando acertar. Nós somos seres humanos, nós somos pecadores. Mas a gente precisa continuar. Você não é aquele teu erro. Eu vou dar um exemplo, tá? Vou dar um exemplo aqui.
Quem me acompanha aqui sabe que eu estou fazendo a leitura da Bíblia, 365 dias com Jesus. E já teve várias pessoas que falou comigo que não continuou. Por quê? Porque esqueceu de ler um dia, deixou para lá e acumulou. E aí não conseguiu repor. Mas quem disse que você precisava repor? Por que você não deixou para lá aquele dia que você falhou e no dia de hoje você fez a lição do dia? Você entendeu? É igual dieta. Você entra, não, treina academia, hoje eu começo minha dieta. Começou a dieta. Aí você comeu um brigadeiro num dia. Aí sabe o que você faz? Ah, já comi um brigadeiro, já furei tudo. Não, não é assim que a vida acontece. Não é assim. Existe um padrão, né, de constância. E Deus, ele trabalha também dessa maneira. A tua vida com Deus é igual quando você quer começar a fazer uma dieta e não consegue. É a mesma coisa. Você tem que permanecer. Naquele dia você falhou? Amém, glória a Jesus. Mas no dia seguinte, volta a ser firme de novo. É por isso que as pessoas elas não conseguem manter uma constância. Porque quando elas falham, o inimigo ele traz aquele sentimento de culpa. E aquela culpa ela fica para ela, ela carrega e não entrega na mão de Deus. E aí Deus está falando assim, tá bom minha filha, vai, caiu hoje, mas continua. Né? E muitas vezes a gente não faz isso. Deus pega as coisas negativas que aconteceram na nossa vida e transforma em bem. Tudo que acontece de ruim na nossa vida, vamos lá, tudo que acontece de ruim na nossa vida é para a gente aprender algo. Não acontece nada de ruim na sua vida para você enterrar e deixar dentro da gaveta. Não é. Se aconteceu antes de acontecer alguma coisa ruim na sua vida, como que você era? E como que você está agora? Se você ainda carrega ressentimento, se você ainda carrega tristeza, é porque você precisa tratar e melhorar isso aí. Agora, nós precisamos ser pessoas melhores depois da tempestade. Gente, depois da tempestade sempre vem um arco-íris, né? Então nós precisamos ser pessoas melhores. Ser pessoas melhores depois da tempestade. Eu tô falando porque eu passei por uma crise fortíssima no meu casamento. E a pessoa que eu era lá atrás, a pessoa que eu era há 3 anos atrás, né, não é a mesma pessoa que eu sou hoje. As minhas dores me ajudaram a me formar e a transformar quem eu sou hoje. Então, o que aconteceu de ruim na sua vida não é para você ficar ressentindo aquilo ali. O que aconteceu de ruim na sua vida é para você ressignificar, contar o testemunho que Deus fez na sua vida, glorificar o nome dele e passar adiante. Quantas pessoas estão passando pelo que você passou? Quantas pessoas foram abusadas? Quantas pessoas foram traídas? Quantas pessoas e estão aí, permaneceram fiéis a Deus e hoje estão vivendo coisas lindas? No meu casamento, a gente teve muito problema em várias áreas. E hoje nós contamos o nosso testemunho, estamos aqui casados, tivemos gêmeos, a gente está vivendo o novo de Deus para a nossa vida e o nosso testemunho contribui para que outras pessoas que estão no meio da tempestade olhem e falam assim, eu sempre costumo falar assim, olha, sabe aquela luz no fim do túnel? Então, eu tô aqui para dizer para você que deu certo. Eu sempre falo isso para alguém que vem se aconselhar comigo. Eu tô aqui para falar para você que deu certo, permanece, que aquela luz no fim do túnel, ela é real. Jesus está lá te esperando para você atravessar aquele túnel escuro. Então, quanto mais você caminha em direção àquela luz no fim do túnel, mais ela aumenta para você, mas você precisa permanecer fiel e entender suas estações. Entender suas estações em Deus. Não perca tempo odiando pessoas e ressentindo o que já ficou no passado. Prepare-se para governar. Prepare-se para governar. Deus criou o ser humano para governar. Quando ele terminou a criação e ele entregou na mão de Adão, né? Ele falou para Adão governar tudo. Então nós precisamos, nós temos isso dentro de nós, o governo. As provas existem em nossa vida para nos fazer subir de nível. Por que você faz prova na escola? Por que você faz prova na faculdade? Por quê? Você faz prova para poder ir para um novo período, formar na faculdade. Para que você faz o TCC? Né? O trabalho de conclusão de curso da faculdade. Para você ser graduado. Então não existe vitória sem luta. Não existe vitória sem prova. Então se você está passando uma prova, significa que Deus ele vai concluir alguma coisa na sua vida. Ele vai te elevar de nível. Tá passando por prova? É porque Deus vai te elevar de nível.
E vamos lá. Nascemos para governar. Um verdadeiro líder ensina por exemplo e não por apontamento. A gente vive num mundo hoje, e eu já tô acabando, a gente vive num mundo hoje que a gente quer... Nós já temos dentro de nós essa questão do governo. Mas a gente quer liderar pessoas, a gente quer comandar pessoas, que seja até dentro da nossa casa. Às vezes você não tem nenhum cargo de liderança na igreja ou na sua empresa, em lugar nenhum. Dentro de casa você comanda seus filhos. Dentro de casa você influencia. Eu vou falar como influenciador agora. Todos nós influenciamos alguém. Alguma coisa que você faz, algum amigo ou amiga chegou pra você e falou assim: nossa, você faz isso, eu gostei, vou fazer também. Ah, você usa isso, eu vou usar também. Então, nós somos influenciadores. O que você tem influenciado? Né? O que você tem comandado? A questão da liderança, nós precisamos ser líderes assim como José foi. A gente precisa ser líder. Eu escrevi uma frase aqui. A gente precisa ser líder por... Cadê, gente, a frase? Eu acho que eu não anotei aqui. Ah, tá. Anotei, ó. Um verdadeiro líder... Anota essa frase aí, hein? Um verdadeiro líder ensina por exemplo e não por apontamento. É muito fácil você pegar e apontar o caminho. Ah, vai lá, é lá. Ah, a padaria do Joaquim. Ah, você vai fazendo assim, assim, assim. Você lidera por apontamento. Liderar, por exemplo, é muito difícil. Porque você precisa viver aquilo ali para que outras pessoas possam ver isso em você e que aquilo deu certo. Então é isso que você faz com a sua dor. Quando você pega e ressignifica a sua dor, quando você para de viver a sua dor e você vence em Deus, né? Você está dizendo para outras pessoas, é possível, você está liderando as pessoas que viveram por aquilo ali e através da sua vida você é um testemunho vivo de que Deus ele continua fazendo. E para a gente concluir, eu queria falar para você, se perdoe. Porque muitas vezes a gente erra com as pessoas e a gente fica ali, por que eu fiz isso? Por que eu fiz isso? Se perdoe. Se perdoe, fala, eu libero perdão sobre mim. Senhor, me ajuda a me perdoar. Porque muitas vezes os outros já nos perdoaram, mas nós ainda estamos vivendo ali com aquele sentimento, com aquela culpa. Então se perdoe, que foi o que José fez. Você não é o seu erro e você não é o seu passado. A Bíblia fala que Deus... Eis que tudo se fez novo, que Deus tem coisas lindas e grandiosas para nós. Então você não é o seu erro. O que aconteceu com você não diz quem você é. O seu erro não é quem você é. As pessoas elas podem até apontar para você e falar assim, é fulano, fulana. Igual faziam com Maria Madalena, né? Na Bíblia, se você vê, Lucas realmente ele fala assim, aquela ali é Maria Madalena, que era possuída por 7 demônios. Então a gente sempre vai ter um adjetivo para as pessoas. Né? Mas você não é o seu passado. Quando Deus redime você, ele joga no mar do esquecimento. E o papel de acusador é de Satanás. Muitas pessoas se permitem ser Satanás uns na vida dos outros, de ficar acusando e lembrando do erro da pessoa. Mas você não é o seu erro, você não é o seu passado. Se você se firmar em Deus, a sua identidade estiver estabelecida no Senhor, e você estiver firmado em Deus, você não vai cair nessas palavras. Você vai levar tudo para o Senhor. Leva para o Senhor, leva para o joelho e fala, Senhor, é isso que o Senhor pensa de mim? Aprenda de uma vez por todas que você não está no lugar de Deus como juiz. É engraçado, José, ele fala isso, né? No texto aqui, no versículo, José fala assim, José, porém, lhes disse, não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Gente, Deus é o justo juiz. Quantas vezes, eu estou falando isso para vocês, mas eu estou falando para mim também, porque ao mesmo tempo que eu falo, eu estou ouvindo. Gente, quantas vezes nós nos colocamos no lugar de Deus como juízes e julgamos as pessoas? Por a gente não saber quem é a pessoa, a gente julga uma pessoa que está na internet, porque a gente não convive com ela, a gente não sabe o que está passando na vida dela, a gente só vê aquilo que ela mostra, aquilo que ela quer mostrar pra gente, e nós agimos como juízes. A Bíblia fala, da mesma maneira que você for julgar, você será julgado. Então, qual que é a régua? Qual que é a tua régua de julgamento? Você também vai ser julgado, tá? E aquilo que você acusa no outro, olha que forte isso, gente.
Normalmente, você pode até pesquisar aí. Normalmente, nós reconhecemos no outro aquilo que nós somos. Vou falar de novo. Já pede misericórdia pro Senhor aí. Normalmente, nós reconhecemos no outro aquilo que nós somos. Então, se eu reconheço que o outro é invejoso, é porque pode ser que eu... Pode ser não. Muito provavelmente eu também sou invejoso. Se eu reconheço que o outro é chato, muito provavelmente eu também sou chata. Então, cuidado quando você julga e reflita sobre isso, né? Reflita sobre isso. Será que eu estou reconhecendo isso? Será que eu sou assim? Senhor, me revela e me trata. Nós precisamos deixar Deus colocar o caráter de Jesus em nós. O pastor Hernani Santos, ele fala muito isso. Senhor, ele fala para a gente falar nas nossas orações, Senhor, Pai, me apresenta Jesus. Faz essa oração, Pai, me apresenta Jesus. Me faz ter um caráter moldado igual ao de Jesus. Mas se prepara porque você vai precisar carregar a sua cruz. Filho de Deus nasceu para morrer. Jesus era o nome dele, Cristo era o ministério. Quando você aceita Jesus Cristo como seu Salvador, você vira co-herdeiro com Cristo. Então você vira filho de Deus. Se filho de Deus nasceu para morrer, então você nasceu para morrer. Você nasceu para morrer para você mesmo e viver o que Deus tem para viver na sua vida. Amém? Seja otimista, encorajador e perseverante. Por mais que venha uma ideia ruim na sua mente, seja perseverante, seja otimista, declare palavras de bênção. Como a gente falou mais pro início, as palavras têm poder. Deus criou tudo e todas as coisas com o poder da palavra. Então, tudo que você fala gera vida ou morte. O que você tem gerado na sua própria vida? Muitas vezes Satanás fala assim, eu não preciso nem amaldiçoar essa daí, ela mesmo já faz esse papel pra mim, muito bem feito, faz até melhor que eu. Então, assim, o que você tem declarado sobre a sua vida? O que você tem falado pra você mesmo? Ah, você não vai vencer nunca, você não pode... Eu aprendi uma coisa com a minha pastora, a pastora Carla, que ela fala isso, não faça pacto com essas palavras. Não faça pacto com essas palavras que foram liberadas sobre a sua vida. Seja otimista, encorajador e perseverante. Seja tranquilo e fale amável. Gente, a Bíblia ela fala... Olha isso. Olha esse último versículo aqui, o 21. Gênesis 50, versículo 21. Por isso não tenha medo, eu sustentarei você e seus filhos. Olha o que a Bíblia fala. E assim, José, né? José. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Agora vamos lá. Se coloca no lugar de José. Você está de frente com aquelas pessoas, seus irmãos que te venderam, tá? Tu comeu o pão que o diabo amassou. Depois de muitos anos, tu tá lá no topo do Everest de poder. E aí, tu dá de cara com eles. Se coloca na situação de José. O que você faria? Você tranquilizaria as pessoas? Ou você pegaria e falaria, cortem as cabeças, igual a rainha de copas? Meu amigo. É assim. E aí a Bíblia fala que José os tranquilizou. Cara, tá tranquilo, entendeu? Tá tudo certo. O que passou, passou. Vamos seguir daqui pra frente. Você faria isso? Conseguiria fazer isso? A gente só consegue fazer isso com Jesus. A gente não consegue fazer isso sem ele. E ainda disse que José falou com eles amavelmente. Então preste atenção, não é só você perdoar. Ah, eu perdoo, mas a pessoa lá e eu aqui. E quando ela falar comigo, eu vou ser grossa. Não, você não vai ser grossa. Você vai tranquilizar a pessoa e você vai falar amavelmente. Ele falou amavelmente, gente. Então a gente tem muita coisa para poder melhorar. Nós precisamos, eu vou fazer uma oração agora para a gente terminar, e nós precisamos ser pessoas moldadas por Deus, transformadas pelo Senhor. Ah, mas meu temperamento é muito difícil. Submeta ele à cruz. Ah, mas quando eu vou ficar naqueles dias femininos, a TPM acaba com a minha vida. Se submeta à cruz. Deus, ele tem o poder para curar, libertar, transformar, ele tem poder para fazer todas as coisas. Se você pensa que Deus, ele não conseguirá
transformar o seu caráter, o seu temperamento, o seu jeito de ser, você está colocando Deus numa caixinha. E não faz isso. Você está limitando o poder de Deus na sua vida. Às vezes muita coisa não acontece na sua vida porque você limita o poder de Deus. Não limite o poder de Deus. Deixa Ele ser Deus na sua vida. Amém? Vou orar aqui para a gente encerrar e que essa palavra tenha edificado a sua vida. Eu vou postar também no YouTube e compartilhe para abençoar outras vidas. Amém? Pai, eu te agradeço por cada um, Pai, que esteve presente aqui. Eu te agradeço, Senhor, por cada pessoa que vai ver essa palavra, Senhor, que seja no YouTube, seja no Instagram, aonde essa palavra chegar e essa pessoa estiver vendo até aqui, Senhor, que ela seja abençoada, que essa palavra possa transformar a vida dela, trazer luz. Senhor, eu quero declarar uma bênção especial, Senhor, sobre todas as pessoas que estão passando por esse processo de cura, que elas possam entender, Senhor, as estações que elas estão vivendo e que o Senhor possa trazer de uma forma clara o que elas precisam fazer, Senhor. Pai, que elas tenham fome e sede da Tua palavra todos os dias e que elas possam entender que estar aos Seus pés, ser teu amigo é a melhor opção de vida que a gente pode ter. É a melhor vida estar ao seu lado. A melhor vida, o ápice da vida que nós podemos ter é quando nós nos submetemos ao Teu poder, à Tua palavra, ao Teu senhorio, Pai. Muito obrigado por ser um Pai tão amoroso, tão dedicado a nós, Seus filhos, mesmo que nós não sejamos fiéis, Pai. Mesmo que nós não demonstremos esse amor recíproco que o Senhor mostra por nós, Pai. Mas eu já te peço perdão por isso, perdão por não sermos filhos que honrem o seu Pai, perdão, Senhor, por sermos filhos inconstantes na Tua palavra, inconstantes na Tua presença, Senhor. Mas nos ajuda como ser humano falho, Senhor, que o Senhor sabe que nós somos. Mas nos ajuda a sermos perseverantes e persistentes a cada dia. Muito obrigada por essa oportunidade de estar aqui falando para os Teus filhos, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém! Se você chegou aqui agora, eu vou deixar salva essa live, vai ter no YouTube também, e que você seja abençoado. Em nome de Jesus. Amém!